Olá, está começando o programa interativo que põe você em contato direto com o Senado Federal. Seja muito bem-vindo ao Alô Senado. Hoje a gente conversa sobre o número de parlamentares, reforma da Previdência e gratuidade nas viagens de trem. No quadro Jovem Senador, a participação do senador Eumano Ferrer e o Passeata Eletrônica falou sobre manifestações virtuais com o senador Telmário Mota. O Alô Senado começa agora. O nosso alô começa com a pergunta do Nicolas Trindade, de Bariri, interior de São Paulo. Ele quer saber por que nós temos 3 senadores por estado, enquanto nos Estados Unidos, que é um país maior e mais populoso que o Brasil, são apenas 2 senadores por estado. Ele pergunta se não poderíamos ter também 2 senadores por estado e seguir a mesma regra para deputados federais. Nicolas, quem responde a sua mensagem é o senador Lazier Martins. Alô, Nicolas Trindade, aí de Bariri, em São Paulo. A sua pergunta é sobre o número de senadores, que você questiona por achá-lo excessivo e lembrar que em outros países são apenas 2. Eu quero lhe dizer que 3 senadores não é demais, mas se, por exemplo, vier à votação o projeto de lei do senador Álvaro Dias, que propõe 2 a partir de agora, eu quero lhe dizer que eu voto a favor. Porque tudo que disser a respeito à economia do dinheiro público, eu sempre estou a favor. Eu entendo, por exemplo, que o Senado custa muito caro para o contribuinte brasileiro. 4 bilhões de reais por ano é muito dinheiro, dá para enxugar muito disso aí. Agora, ao colocar-se 3 senadores, visa-se uma proporcionalidade também ao número de deputados, aos 513, que também é um número excessivo. Então eu quero lhe dizer, se a opinião pública, que está se formando cada vez mais forte, insistir para que se reduza o número de deputados e o número de senadores, eu estou a favor. O Passeata Eletrônica dessa semana conversou com o senador Telmário Mota. Ele contou como as manifestações virtuais podem influenciar a opinião de um senador. A questão das redes sociais hoje para um parlamento é da maior importância. Primeiro porque as redes sociais hoje elas estão pautando até a grande mídia. E segundo, ela dá uma velocidade enorme para ela padronizar as informações. Embora muitas vezes ali existe a maldade, a fraude, a mentira, mas pouco a pouco a população está convivendo e está sabendo de separar o joio do trigo. O importante das redes sociais é que ela aproxima o eleitor do parlamentar. E como nós aqui representamos a vontade, o sentimento da população, muitas vezes as redes sociais elas mudam até a opinião, do parlamentar. Porque o parlamentar não pode ir para um lado e a população para outro. E as redes sociais, ela dá essa proximidade com muita velocidade. Ela responde rápido uma pergunta, um desejo e uma ansiedade do próprio parlamentar. Portanto, ela hoje faz parte da vida das pessoas, é importante em todos os contextos. E ela democratiza as informações. As redes sociais bem usadas, ela só contribui para toda a sociedade. Oi, meu nome é Tiago, eu moro em Campinas e eu queria saber se a reforma da Previdência ela vai afetar senadores e deputados. Oi, Tiago. Olha só, deveria, e a gente está defendendo isso, mas a gente não sabe, porque a gente só sabe depois que vota, Porque quando chega esses projetos, eles vêm com uma série de questões, de itens, e tem sempre alguém que coloca mais um ou que tira alguma coisa que não lhe interessa. Então a gente não pode dizer que vai, agora deve, Eu acho que são cidadãos comuns, tem que se aposentar do jeito de todo mundo, pela Previdência Social, com o teto da Previdência. Quem quiser ganhar mais, que tenha que pagar a sua Previdência privada. Então é isso que a gente defende, mas a gente não pode te garantir que vai afetar. Acompanha, fica de olho, porque a pressão popular vale também. Lá do Ceará, o José Olavo pergunta por que o governo não deixa para fazer a reforma da Previdência depois das eleições. Quem responde é a senadora Ana Amélia. Caro José Olavo, muito obrigada pela sua pergunta. Pertinente, porque eu, quando vou para o Rio Grande do Sul, tenho falado muito nas emissoras de rádio, quando me fazem essa pergunta, exatamente porque eu entendo que, estando num governo de transição,
não foi um governo eleito pelo voto popular para realizar reformas tão profundas e importantes como a reforma da Previdência Social. Acho que algumas iniciativas já tomadas são realmente positivas, como aquela, por exemplo, que permitiu a movimentação de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que permitiu a muitos brasileiros pagar dívidas que estavam em haver. Então, eu queria dizer a vocês que, nesse caso, eu penso também como você, seria mais conveniente. Mas também entendo que a gravidade da situação, do déficit das contas públicas, do poder público, levam a apressar a votação de uma matéria dessa natureza. Tenho restrições em alguns aspectos da Previdência Social, especialmente aquela que diz respeito aos trabalhadores da agricultura familiar, porque eu sou do Rio Grande do Sul e lá a agricultura familiar é muito expressiva e precisamos proteger esses trabalhadores. Sou a jovem senadora representante do estado do Piauí, me chamo Jennifer, e eu queria fazer uma pergunta a todos os senadores e senadoras do nosso país. Queria saber de vocês, sendo grande parte do processo legislativo, se vocês aceitariam iniciar a redução dos gastos pelos seus próprios salários. Eu diria a minha estimada Jennifer, minha conterrânea, que eu assinei o projeto de lei do nosso colega senador Magno Malta, inclusive reduzindo o salário de senador para R$15.000. Então, desta forma, eu concordo que esse sacrifício inicie por nós, por esta casa, o Senado da República. O Rui da Silva enviou uma pergunta por WhatsApp, lá de Bom Jardim, no Maranhão. Ele diz que, como tem mais de 60 anos, não paga para viajar de ônibus, mas quer saber por que tem que pagar para as viagens de trem. Rui, quem responde é o senador Paulo Paim. Oi, Rui da Silva. A tua preocupação não é mais do que justa. Nós aprovamos aqui a nível nacional a gratuidade para o idoso no sistema coletivo, urbano e intermunicipal, e até interestadual. Por analogia, eu tenho entendimento que no sistema dos metrôs, que é a pergunta que você nos remete aqui para a assessoria da TV Senado, você teria o mesmo direito. Então é importante que você, aí no Estado, procure a Comissão de Direitos Humanos, procure os seus sindicatos, para que eles façam esse diálogo de forma tal que esse direito, que em princípio, por analogia, você tem direito àquelas passagens gratuitas no transporte urbano, seja então garantido. E o Alô Senado recebeu a visita do Arthur de Monteiro, na Paraíba. Ele visitou a TV Senado e deixou uma mensagem especial para toda a equipe. Muito obrigada pela homenagem, Arthur. Aprendi muito com a TV Senado, aprendi muito. Aí eu ficava pensando, meu Deus, será que um dia eu vou ter o prazer, ter a felicidade de conhecer a TV Senado em Brasília e conhecer a equipe para ver o que é que eles fazem lá dentro, como que é? E, graças a Deus, realizei o meu sonho. Parabéns, parabéns mesmo, do fundo do coração desse brasileiro que veio lá da cidade de Monteiro, na Paraíba. Com todo orgulho estou aqui para parabenizar a equipe da TV Senado. Esse trabalho enorme que faz para todo o Brasil, para todos nós brasileiros. E por hoje é só. O Alô Senado volta na semana que vem. Fique ligado nos próximos programas e faça contato com a gente. Pelas redes sociais, acesse twitter.com/alôsenado ou facebook.com/Alô Senado Federal. Se preferir o WhatsApp, o número é o 61 99966 1616. Por telefone, ligue para o 0800 61 2211. E para enviar uma mensagem escrita, o endereço é senado.leg.br/TV. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!